Olá, meus amados e minhas amadas, estamos aqui mais uma vez ao vivo no Quem Tem Sede Vem, com a mensagem de Deus para o seu coração, pontualmente 8 horas, e eu quero trazer para você uma mensagem que está lá no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 9, e quero dizer para você: não desista, não se desespere. A vida às vezes pode estar trazendo problemas e que você acha que não tem solução, mas Deus está no controle. Deus, ele é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, e ele está no controle de tudo. Então, se você tem algum problema que você acha que não tem solução, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: não se desespere, porque Deus te ama. Tá? Como sempre, você sabe, essa mensagem é uma mensagem que eu trago de sábado para os jovens, no curso de jovens da igreja, e hoje eu trago aqui também no canal Quem Tem Sede Venha. Tá bom? Então eu quero ler com você no livro de Atos, no capítulo 16. Eu não vou ler todo não, eu vou ler a partir do versículo 25. Diz assim, olha: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam com ele em casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Olha só, a gente fica pensando aqui, né, uma situação em que o povo se desespera, porque Paulo e Silas, ele estava preso, e o contexto aqui é um contexto que é bom a gente até entender e contextualizar, né? Paulo, ele estava aqui na segunda viagem missionária dele. A primeira viagem missionária, Paulo andou ali pela Ásia, andou pela Galácia, pela Capadócia, enfim, onde hoje é ali a Turquia, né? E ele andava por ali na primeira viagem missionária. Depois ele volta para Jerusalém, e existe uma dúvida muito grande com relação aos convertidos que não eram judeus, se eles tinham que cumprir a lei de Moisés, se eles não tinham, e tinha uma cobrança muito grande em cima deles. Paulo então volta, e numa reunião ali com os apóstolos de Jesus, chega à conclusão que eles estavam debaixo da graça, e que eles não tinham que cumprir muitas coisas que os judeus estavam colocando.
E eles então resumem, isso está no Atos capítulo 15, e Paulo é chamado para uma segunda viagem missionária. Desta vez, ele vai um pouquinho além, mas ele vai passar pelas mesmas cidades que ele passou na primeira viagem, e vai entregar uma carta, ele vai levar, né, um ofício contendo então aquelas explicações, contendo uma decisão que eles tinham tomado a respeito dos gentios que se convertessem. E então ele vai entregando isso aí, e a gente entra no capítulo 16, quando ele está com Silas. Aqui também tinha acontecido aquela história que ele tinha discutido com Barnabé por causa de Marcos, né? E acaba que os dois separam, Paulo e Barnabé se separam ali. Barnabé, ele vai com Marcos para um outro lugar, e Paulo e Silas, eles então pegam Timóteo e vão cumprir a missão deles ali na Ásia. E aí está acontecendo que eles queriam ficar por ali, mas Paulo teve um sonho, teve uma visão, e nessa visão um homem aparece para ele e pede para ele atravessar a Macedônia. A Macedônia ali era a entrada da Europa, né? Apesar de estar em território grego, né, eles estavam sob o domínio de Roma. E a Bíblia, se você ler o capítulo 16, a partir do 9, conforme diz no começo, você vai ver que Paulo, ele começa a andar por algumas cidades até chegar na cidade de Filipos. Por isso tem a carta aos Filipenses, né? Porque Paulo abriu uma igreja, fundou uma igreja ali na cidade de Filipos. E Paulo ali em Filipos começa a falar do amor de Deus. É interessante porque ali ele conversa com uma moça chamada Lídia. A moça chamada Lídia, que diz a Bíblia que ela era uma serva de Deus, ela já servia a Deus, porém, pelo que diz o texto aqui, ela não conhecia a Jesus. E Paulo então prega para ela sobre o Evangelho de Cristo. E acontece que, e a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração, e a Lídia então se converte. Logo depois, Paulo, ele andando, ele encontra uma jovem. Essa jovem, durante muitos dias, a Bíblia diz aqui que depois de muitos dias que ela ficava andando atrás deles e falando: esses realmente são homens de Deus, esses são homens de Deus, Paulo repreende, e ele tinha a visão que era um espírito imundo, né? Que ela estava endemoniada, e ele repreende e ela fica liberta. Os homens que se lucravam, que tiravam proveito daquela situação dela, então ficam revoltados com Paulo. E aí eles fazem uma denúncia, e Paulo e Silas, eles são duramente açoitados, eles recebem uma coça ali bem dada, né? Tem a roupa rasgada em praça pública. A Bíblia diz que eles rasgaram as vestes deles e bateram muito neles, com muitos açoites, e mandaram para a prisão. Olha para você ver como que é a coisa. Paulo, ele poderia ali interferir e falar: olha, eu sou cidadão romano, vocês não podem fazer isso. Mas ele não falou, ele ficou em silêncio. E eles então agrediram muito, açoitá-lo. Por quê? Porque ele entendia que ele estava a serviço de Deus, que ele estava fazendo algo que era para que Deus pudesse salvar almas. Então ele naquele momento se calou, e ele foi jogado no cárcere. Então a primeira mensagem que eu quero deixar para você aqui é isso, é que quando você está fazendo a vontade de Deus, nem sempre as coisas vão acontecer do nosso jeito, elas vão acontecer do jeito de Deus. Então muitas vezes a gente acha que está passando por situações difíceis, muitas vezes a gente está sofrendo, mas isso não quer dizer que a gente não está na presença de Deus. Porque Deus nunca nos prometeu uma vida fácil, Deus nunca nos prometeu uma vida sem problemas, sem dores. Ele disse o seguinte, que se quiser seguir a Jesus, nós temos que tomar nossa cruz e seguir. Nós temos que andar com Cristo para que a gente tenha aliviado a nossa dor, né? Em Mateus 11, 28, Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então o que nós precisamos aprender é que Jesus, ele é aquele que alivia as nossas dores, mas a gente andar com Cristo e a gente fazer a vontade de Deus não quer dizer que nós não vamos passar por problemas. Paulo aqui, ele estava sendo açoitado em praça pública, já teve as roupas rasgadas, depois foi lançado ao cárcere. E depois que ele é lançado ao cárcere, aí acontece isso
que nós vimos aqui, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos. Eles estavam presos, tinham passado um dia terrível, tinham sido açoitados, né? E aqui eles estão num momento aqui podemos dizer até de alegria, porque eles oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam, provavelmente estavam todos incomodados. E de repente vem então um terremoto que abala tudo aquilo ali. É interessante que você percebeu, ó, o terremoto não derrubou o cárcere, não abalou as estruturas da casa que estava em cima, simplesmente abriram as portas da prisão e as cadeias que estavam nele. Se você pegar o texto também, você vai ver que eles estavam acorrentados num tronco. Quer ver? Ó? E havendo-lhes dados muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Ou seja, eles foram jogados então no cárcere, né, que ficava num porão, e eles foram amarrados ali num tronco. Então eles estavam completamente presos, né? Porém, a hora que vem esse terremoto, o que aconteceu foi o seguinte: além das portas se abrirem, eles foram soltos, o que amarrava eles no tronco caiu, e eles ficaram totalmente livres. Quando o carcereiro, provavelmente com o barulho que teve, ele acordou e viu o que tinha acontecido, ele se desesperou e ele tentou se matar. E Paulo então gritou para ele: não te faças nenhum mal. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que desistiram no momento de desespero, né? O próprio Moisés, quando ele partiu do Monte Sinai, o povo começou a clamar por comida, ele se desesperou e ele falou para Deus, falou: Senhor, não foi eu que gerei todo esse povo, não foi eu que dei vida a eles, está muito pesado para mim, como é que eu vou agora cuidar deles? E Deus então falou para Moisés, falou: você está tirando o meu poder, você está me deixando, você está encurtando os meus braços, foi a frase que Deus falou para ele, né? E Moisés pediu para Deus tirar a sua própria vida, e é lógico que Deus recusou, né? O próprio Elias, se você pegar também, quando Elias desafia os profetas de Baal, depois ele profetiza a chuva, e quando Acabe volta para casa e conta para Jezabel, Jezabel começa uma perseguição contra Elias, e Elias pede para Deus também tirar a própria vida, e Deus também repreende ele, né, e recusa. Nós temos casos que as pessoas acabaram tirando a própria vida, né? Nós temos o caso de Abimeleque. Você lembra da história de Gideão? Gideão que conseguiu ganhar uma batalha só com 300 homens, né, contra milhares de soldados do exército inimigo, e ele tem 70 filhos, ele tinha várias esposas, e com essas várias esposas tinha 70 filhos, mas ele tinha um filho que era com uma concubina, né, que ele teve fora ali do processo daquela época, lá da cultura daquela época, e esse filho, chamado Abimeleque, matou os 70 filhos de Gideão. Depois que Gideão também tinha morrido, ele mata os filhos de Gideão para assumir o reinado, e ele se declara rei. Naquela época nem império era, nem reinado tinha, né, que era na época dos juízes, mas ele se declara rei sobre Israel. E ali causa muitas guerras, muitas batalhas, e tem um momento em que ele cerca uma cidade e uma mulher joga uma pedra e acerta a cabeça dele e fratura o crânio dele, e ele então pede pro servo dele matar ele para que ele não seja morto pelas mãos de uma mulher. E ele desiste na mesma hora da vida, né, em função do quê? Em função de um orgulho, de um machismo e achar que ele poderia ser morto porque aquela mulher jogou a pedra nele, enfim. Nós temos o caso de Saul, também uma história conhecida, todo mundo conhece. Saul estava numa perseguição implacável contra Davi, e também ali provoca várias guerras contra os filisteus, né, e Davi fugindo dele, e Saul, quando ele percebe que o exército dele foi cercado pelos filisteus, ele então pede para o servo dele para que o matasse, e o servo se recusa. Saul pulou na espada do servo e se matou.
desistiu também, no momento de desespero, ele desistiu da vida. E aquele servo, no momento de desespero também, pensando o seguinte: vão achar que eu matei o rei. E aí ele se mata também, né? Aitofel era um profeta, um homem que aconselhava Davi. Tanto que quando Davi fugiu de Absalão, quando o filho de Davi, chamado Absalão, se revoltou, se rebelou contra Davi e assumiu o reinado, e Davi teve que fugir de novo, pela segunda vez Davi estava fugindo, a primeira tinha sido Saul, Davi fugindo, e um dos servos de Davi, um homem leal a Davi, falou: Davi, Aitofel ficou lá no palácio com Absalão. Davi chegou a orar pedindo a Deus que confundisse os conselhos de Aitofel. Então, de tamanha sabedoria que era esse homem. Mas esse homem, ele tinha dado alguns conselhos que não foram seguidos. E só pelo fato de não ter sido seguidos os conselhos, ele também se matou. Desistiu da vida também, né? Depois teve o rei Zinri. Zinri foi um rei que ele já assumiu o reinado diante de violência. Ele matou um rei, e esse rei, ele é o rei Baasa. Esse rei, ele matou, se colocou como rei, mas tinha também muitas batalhas, muitas lutas. E chegou o momento em que ele estava acuado. Ele entrou dentro da casa do rei, ele entrou dentro do palácio e pôs fogo na casa com ele dentro e se matou. E nós temos uma história famosíssima de Judas também, que foi por remorso, né, que ele traiu Jesus. Quando ele percebeu o erro que ele tinha cometido, ele voltou para o sacerdócio lá, tentou devolver o dinheiro, eles não aceitaram, ele jogou o dinheiro, as moedas lá no templo e fugiu, e diz a Bíblia que ele foi se matar. Nós estamos falando isso de pessoas que desistiram da vida no momento de desespero. E o que eu quero trazer para você aqui, até o Jó, né? Jó chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu, ele chegou também a pedir para Deus, né, o levar. E muitas vezes a gente se desespera diante de problemas que a gente acha que não tem mais solução. E a gente acaba, às vezes por medo, às vezes por orgulho, às vezes por doença, por uma depressão, por uma opressão, a gente acaba desistindo da vida, né? Uns até por vingança, né? Quantas pessoas que se sentem desprezadas e aí falam assim: olha, eu vou cometer um ato desse, eu vou tirar minha vida para as pessoas sofrerem por ela, né? E é lógico, não vamos entrar aqui em mérito nenhum disso, porque eu acho que quando a pessoa chega a esse ponto, é um momento realmente de muito desespero, é um momento em que a esperança se foi, né? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que o maior suicídio que um ser humano possa cometer é abrir mão da graça de Deus, porque Deus nos deu vida eterna. A palavra de Deus diz que Jesus veio nos trazer vida em abundância. Ele veio trazer mais que vida, vida em abundância. Ele veio para nos dar a vida eterna. E isso é de graça. E quando a gente abre mão dessa graça de Deus, de nos dar a vida eterna, é o maior erro que a gente pode cometer e é o maior suicídio que a gente pode cometer. Então, nós precisamos entender que no momento de desespero, no momento em que a gente acha que tudo pode estar dando errado, a gente tem que clamar a Deus, né? Você veja que o carcereiro, ele se desesperou. Quando ele percebeu que as portas da prisão estavam abertas, e ele imaginou que os presos pudessem ter fugido, e ele já se desesperou, e naquele ato de desespero, ele procurou uma espada para se matar. E Paulo gritou, né? Não te faças nenhum mal, estamos todos aqui, foi o que Paulo disse a ele. Então, tanto que eu escrevi aí no começo aí em cima aí no título aí que a gente escreve do livro, eu escrevi sobre isso: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. O que eu quero dizer é que Jesus te ama e que Ele tem uma saída, Ele tem uma solução. Coloque o teu problema diante de Deus. Quando você acha que não tem mais solução, Deus, Ele chega e age em nosso favor. E nós precisamos também aprender, se você já é cristão, se você já tem essa consciência de que Deus é poderoso e você sabe que tem alguém com problema, alguém se matando, alguém desistindo, você precisa gritar para Ele: não te faças nenhum mal, Jesus te ama. É isso que nós precisamos falar para as pessoas, que Jesus, Ele ama a ponto de nos dar a salvação mesmo sem a gente merecer, tá? Então,
que fique essa mensagem para o seu coração. Uma mensagem de fé, uma mensagem que, se você estiver com Deus, se você tiver Deus no seu coração, você não tem motivo para se desesperar. Você pode até ficar ansioso, você pode até ficar nervoso por um momento e tal, mas faltar com esperança não deve, porque nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus, tá? Então, quando Paulo grita para o carcereiro, não te faças nenhum mal, como se ele estivesse falando, Jesus te ama, Jesus, ele quer te salvar, Jesus, ele está aqui justamente para isso, para te dar vida. Então, aquele carcereiro, veja o que aconteceu, quando o carcereiro ouve Paulo gritando, não te faças nenhum mal, diz que ele pede uma luz e pula aonde Paulo estava preso, e ele se prostra diante de Paulo e Silas, e ele faz uma pergunta: o que eu preciso fazer, como que eu faço para me salvar, né? Olha só, pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo então respondeu para ele: creia no Senhor Jesus Cristo. Então nós temos duas perspectivas: a perspectiva de quem ainda não entregou a vida para Jesus, a perspectiva de quem ainda não conhece a Cristo. Eu quero dizer para você que Jesus te ama e que o que você precisa é crer nele. Agora, na perspectiva de quem já conhece a Jesus, se você sabe que tem alguém se desesperando, se tem alguém desistindo da vida, o que você precisa é ensiná-lo, é clamar, é gritar a ele: não te faças nenhum mal, porque Jesus te ama, e apresentar então o dono da vida para essa pessoa, tá? Nós, como cristãos, nós temos obrigação de falar do amor de Deus para as pessoas. Um dia nós somos alcançados pelo amor de Deus, então nós precisamos agora apresentar o mesmo evangelho, a mesma palavra de salvação que um dia nos curou, nos libertou. Então agora nós precisamos também apresentar isso para que outras pessoas sejam libertas. Então a mensagem que eu tenho para você hoje é essa: que, olha só, Paulo poderia no começo já ter falado: olha, eu sou cidadão romano, ninguém ia fazer nada com ele, mas ele preferiu deixar ir até o fim, porque ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus. E quando ele vai para o cárcere, aí então a gente pode entender aqui que tinha um plano de salvação para a vida daquele carcereiro. E tudo que Paulo passou foi em função do amor de Deus pela vida daquele carcereiro, para salvar não só ele, como também a casa dele. Porque a palavra aqui diz que todos eles aceitaram Jesus, e todos eles se arrependeram, né? E eles então se batizaram. Depois, quando os magistrados vão lá e falam: ó, pode ir embora, aí Paulo se apresenta: não, eu sou cidadão romano, porque ele já tinha cumprido a missão dele, né? E a partir dali ele sai então e vai continuar a viagem dele. Ele vai lá para Tessalônica, para Bereia, Tessalônica também, por isso tem a carta aos Tessalonicenses, né? São cartas que Paulo mandou para as igrejas onde ele ajudou a fundar, tá bom? Então que fique essa mensagem no seu coração, que nos momentos de desespero não esqueça de clamar, e não se desespere, não tire a sua vida, não faça isso, porque Deus deu algo precioso para nós, que é a vida, e nós precisamos valorizar isso. E a vida não vai se resumir só neste momento que nós estamos passando aqui, ela vai para a eternidade. Então precisamos valorizá-la, para que a gente não abra mão dessa graça que Deus nos deu, que é o dom da vida, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Eu vou orar agora. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos amou. Agradecemos pelo dom da vida, Pai, porque o Senhor nos deu uma vida e vida em abundância. E o Senhor tem um plano de salvação para nós, que veio, que se consumiu em Jesus Cristo. Então, ó Deus, que a gente possa ter esse entendimento, que a gente possa conhecer cada vez mais ao Senhor Jesus, e que a gente possa crer nele, Pai, para alcançarmos a salvação, que foi o que Paulo ensinou aqui para aquele carcereiro, que a gente vai alcançar a salvação se a gente crer no Senhor Jesus. Então, Deus,
nos dê um coração arrependido, um coração aberto, uma mente aberta para entender, para aceitar e para caminhar com Cristo, Pai. E nós te agradecemos por isso, ó Deus, porque o teu amor nos alcançou de tamanha forma que o Senhor nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para perdão dos nossos pecados. Nós somos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Todo mundo estava comigo aí, tá? Olha, nossa, bastante gente aqui. A Rejane, a Terezinha, a Franciele Souza, o Silvio César Talarico, o Sérgio Carrara, a Rê, o César Santos, quem mais? O Talarico já falei, o Carlos Oliveira. Paz, viu, amado? Que Deus te abençoe. Você, a Rosângela, o Vini, a Sônia, o irmão Jorge, a Adriana Alves, o Steve Rafael, Paulo César, Rosângela, a Sônia, Terezinha Galhardo, o Valdenê, que Deus te abençoe também, a Juliana Figueiredo, a Marinalva, o Paulo César, que escreveu Glória a Deus, a Vera Camargo, Gerlane, Eliana, Helena Nino, Helena Samandra, que está sempre com a gente também, que Deus te abençoe, Helena, você e todos os seus aí, sua casa, a Luciana Pereira, o Marcos Paulo, a Sara, a Emanuela, quem mais? A Eliana Marinho, o José Russi, é isso? José Russi, Joaldo, o Anderson, Aparecida Machado, Gerdson Cândido, a Cileia, também que Deus abençoe, Francisco Araújo, Marlon, João Souza, Keila, meu Deus, bastante gente, Rosana, o Gilberto, Sônia, Marildes, Luiz Carlos, Carlos Henrique, nossa, é muita gente, Silvio Martins, Viviane, Júlio, Zé Roberto, Jacinto, Anália, que Deus te abençoe, viu, Anália? Abençoe também sua casa. Acho que é Reynolds, né? Reynolds, Lélia, Fabiano. Amanhã à noite nós vamos estar lá em Santana do Parnaíba, se Deus quiser, com a mensagem de Deus, lá com o Fabiano. Adélcio, Marlene, meu Deus, é muita gente, desculpa, viu? Bastante gente, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Geraldo, Eric, a Daniele, que Deus abençoe a todos vocês. Vocês sabem que toda terça-feira nós temos uma mensagem ao vivo aqui na fanpage Quem Tem Sede Venha. Todos estão convidados então, toda terça-feira às 8 horas da manhã, tá? E todos os sábados também, na comunidade Cristo Vivo Mananciais, às 19h30, nós temos o culto de jovens que é transmitido também ao vivo, tá bom? E domingo também às 7 horas, culto da família. Deus abençoe a todos e até terça que vem, se Deus quiser.